Bom dia, gente. Hoje, quanto tempo, né? Hoje vamos falar sobre um grande mesmo filósofo, uma das filosofias mais lindas que existem, que é o Confúcio. Ele, para os ocidentais, foi um mestre chinês nascido provavelmente em 552 antes de Cristo. Ok? Sua filosofia, que nós devemos entender, é baseada na bondade humana, ok? E na benevolência, e influenciaram muito a cultura chinesa e asiática. Um pouco da vida dele, né, que ele foi órfão do seu pai morreu logo quando ele tinha apenas 3 anos de idade, sua família era relativamente nobre, mas uma coisa, enquanto ele ensinava, né, aos seus discípulos, é que ele não fazia distinção entre um ao outro, ele sempre ensinava a cada um, sem distinção, se propunha a ensinar a todos. Então ele considerava que pessoas diferentes necessitavam de métodos de ensino e obras diferenciados, mas ele nunca rejeitou um discípulo por conta da sua condição social, sendo rico ou pobre, ele ensinava da mesma forma. Okay? E falando um pouco sobre a questão da religião, muita gente pensa que o confucionismo, né, confucionismo seria uma religião, mas não é, porque ele não pregava a adoração de um Deus ou uma crença. Então ele pregava, seu pensamento estava destinado mais a servir como orientação para uma vida melhor. Ele falava sobre a bondade humana, sobre a questão da família, ok? Bom, ele morreu aos 72 anos, né? E ele nasceu muito antes e até hoje é estudado nas escolas, nas faculdades e tudo mais. E como eu falei, sua filosofia é baseada na bondade humana, ok? E a sua grande frase, né, que era assim, né? Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a ti. Ele criou essa frase, ok? E ele vai falar de vários temas, vai pontuar várias coisas, como a questão da natureza humana. Segundo Confúcio, segundo Confúcio, em relação à natureza humana, ele dizia que o ser humano é bom por natureza, entendeu? Então ele não fazia essa distinção que homens superiores com posse seriam melhores que os inferiores que não tinham condições. Ele disse que não independe da sua condição, se eu nasci rico, se eu nasci pobre, ambos podem adquirir sabedoria, conhecimento e se aperfeiçoar moralmente. Ele não fazia essa questão da distinção, só porque é rico tem que estudar, só porque é pobre não tem que estudar. Todos nós temos que aprimorar nosso conhecimento e a nossa moral, nosso caráter. Ele faz várias perguntas. Então, o ser humano tem que ter o quê? O que é que ele deve cultivar? Ele tem que cultivar sabedoria, tem que ter responsabilidade e deve se colocar no lugar do outro. E ele pergunta, né, por que devemos nos colocar no lugar do outro? É dever, não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a ti e nem com ninguém, nem com nenhuma pessoa. Então, eu respeitar você que está do outro lado aí da tela, não é por obrigação ou porque eu gosto de você ou porque você vai me dar uma coisa, mas é um dever. Eu tenho que me preocupar com você porque é o dever. Entendeu? O homem que moralmente correto não faz essa pergunta, não fica se questionando com isso. Eu me comporto bem e espero que os outros se comportem bem comigo e com a sociedade, para a gente viver em um bem-estar, em uma sociedade mais igualitária. Okay? Segundo Confúcio em relação ao governo, ele dizia que um bom Estado se preocupa com o bem-estar da sociedade. Então, aquele governo que se preocupa com o bem-estar do povo, na felicidade, é um bom exemplo do poder. Pode até ficar mais tempo no poder se fizer isso, entendeu? Mas ele não deve
Não fez isso, porque o povo tem direito sim de se rebelar, se achar que é correto, caso visse que seus interesses não estão sendo respeitados, não estão sendo defendidos. Como eu falei em relação à religião também, muita gente considera como uma religião, mas é diferente, porque não tem. E uma questão é que rompeu com a religião, com o que as pessoas pensavam naquela época, com essa questão do confucionismo. Na China, por exemplo, acreditavam que existia vida após a morte. Já Confúcio vai dizer que a gente não sabe disso, que a gente não lembra, que não era possível conhecê-lo nesta vida, então é melhor cultivar outras coisas do que se preocupar com isso, de que se existe vida ou não após a morte. Devemos cultivar virtudes que nos ajudem a ser melhores pessoas. Se eu não fui na antiga, eu vou ser nessa, por exemplo. Então é meio que uma questão agnóstica. Respeito os dois lados. Não acredito, mas também não nego se existe ou não a vida após a morte. Devemos respeitar e fazer o melhor a cada vida, se existir, né? Se acontecer isso. E a relação de família, ele vai defender muito a questão da família, porque ele dizia que era a base da sociedade, que gera a felicidade. A família é muito importante para o desenvolvimento da criança, do lar, principalmente do governo e tudo mais. Confúcio, ele é um homem de uma filosofia muito bonita, muito linda, porque, como eu disse, prega na bondade humana. Então, ele tem várias frases famosas que podem ser explicadas, ok? E ditas muito bonitas, e ele é muito estudado por isso, porque a filosofia dele é, sim, linda, bonita de se estudar, boa e muito motivadora, né? E ele pega questões bem fundamentais e interessantes, falando sobre a família, a religião, o governo, a questão como ele pensava do governo. Por isso que é tão estudado, né? Ele falou sobre a questão da humanidade, justiça, conhecimento, aqui, lealdade, continência, honestidade, bondade, perdão, juízo, temas que são muito importantes para a gente aprender, refletir e estudar sobre. Falando um pouco sobre as suas grandes frases, né? Uma delas é esse, né? Não faça os outros aquilo que não gostaria que fizessem a ti. São muitos ensinamentos de viver de maneira mais honrosa, completa e proveitosa suas frases, e que dá para pensar muito, né? Uma delas é: pense por conta própria, mas se esforce para aprender com os outros. Ou seja, se um homem aprende com os outros, mas não pensa por conta própria, ele já se sente confuso. E por outro lado, um homem pensa, mas não aprende, não quer ouvir os outros, ele estará em perigo. Segunda frase é: honre e preserve seus pais. Não dê aos seus pais outra causa de preocupação além da doença. Enquanto seus pais estiverem vivos, cuide bem deles. Então, a relação da família. Ele disse que é muito importante, devemos cuidar. Busque o sucesso. De acordo com Confúcio, se ao falar você cometer poucos erros e ao agir tiver poucos arrependimentos, uma carreira de sucesso provavelmente decorrerá. Não se preocupe porque as suas qualidades não são apreciadas. Procure merecer elogios. Não é quando os outros falham em apreciar suas qualidades que você deverá se sentir incomodado, mas sim quando essas qualidades de fato faltam. Se preocupe você, né? Em uma posição de liderança, dê o exemplo. Não mostre cansaço quando houver alguma ação a ser tomada. Dê o melhor de si. Combine a educação e a natureza. Quando a natureza de uma pessoa prevalece sobre a educação recebida, o resultado será alguém intratável. Não busque defeito nos outros. Seja coerente e aprenda a se controlar. Quando não souber algo, não se envergonhe, pergunte. E muitas outras frases de Confúcio. As frases, né, como: se queres prever o futuro, estude o passado. O silêncio é um amigo que nunca trai. E outras muitas frases famosas que são estudadas, colocadas em redação, e dentre outras coisas. Obrigado por assistir esse vídeo, fique aí acompanhando e até o próximo.